Olá, seja muito bem-vindo ao nosso protocolo Mãe. Estamos em mais uma aula e nós até aqui já olhamos para a dor da ausência, da rejeição e da falta. Mas existe uma outra dor que muitos filhos carregam, que é o controle e a superproteção. Talvez na sua história com a sua mãe não seja marcada pelo abandono, mas sim pelo sufocamento. Aquela mãe que queria decidir tudo por você, o que você deveria vestir, com quem você deveria casar, qual profissão deveria seguir e que muitas vezes usava a chantagem emocional ou a culpa para manter você sempre por perto. Hoje nós vamos falar sobre como ser adulto e estabelecer limites saudáveis sem deixar de amar a sua mãe. Então, quando uma mãe controla demais, critica as escolhas do filho adulto ou tenta viver a vida dele, nós precisamos entender o que está por trás desse comportamento. Geralmente, o controle é o disfarce do medo. A sua mãe pode ter tanto medo de te ver sofrer ou tanto medo de ficar sozinha e perder a utilidade que ela tenta amarrar você. Ela quer ter você sempre por perto, porque na cabeça dela, se ela controlar tudo, você estará seguro. E é uma tentativa distorcida de proteger. Mas o problema é que a superproteção diz para o filho: você não é capaz de se virar sozinho. E isso gera adultos inseguros, pessoas que têm medo de errar, que não conseguem tomar decisões no trabalho e que estão sempre buscando a aprovação dos outros para tudo. Você cresce fisicamente, mas a sua mente continua pedindo permissão para sua mãe para poder viver. Então, a mãe superprotetora, a mãe que sufoca demais o filho, ela faz com que o filho desconheça sua própria identidade. E é claro que muitas mães não fazem isso de propósito, ela não sabe que está agindo dessa forma. Mas os medos dela, as dúvidas, ela olhar para você e achar que você não é capaz de fazer nada sozinho, é uma maneira dela tentar te proteger. Então ela quer fazer, ela quer estar sempre se movimentando em torno de você, ela quer dar o palpite, a ideia, a opinião. E se você não fizer o que ela fala, ela fica triste, ela briga, ela se descabela. Ela fala que você é um filho ingrato. Quando você fala de uma conquista, ela sempre reforça: olha, você só conquistou aquilo por minha causa, porque eu fiz, porque eu te ajudei. Ela está sempre trazendo essas frases nas conversas que ela tem com você. Isso são sinais de uma mãe que sutilmente ela está diminuindo o filho e ela não sabe. Então, talvez você veio desse contexto familiar, você veio dessa história. Então, talvez você não veio de uma negligência física. Você teve sim o que comer, o que beber, você teve uma boa casa, uma família estruturada financeiramente, mas esses abusos emocionais foram recorrentes na sua vida. E hoje, na fase adulta, ela te impede de fazer as suas escolhas. Você está sempre olhando: será que eu estou magoando alguém? Chateando? Será que alguém vai ficar triste? E você acaba não vivendo a sua vida por medo de magoar as outras pessoas. Isso é uma ferida que veio lá da sua infância, uma ferida que você carrega, mas que você precisa olhar para isso, nomear, para que você se torne uma pessoa livre. E precisamos sempre lembrar que honrar o pai e mãe não significa obedecer a tudo o que eles dizem pelo resto da nossa vida, mas significa respeitar a história deles, mas ter a coragem de seguir o seu próprio caminho, porque chega um momento na vida em que você precisa dizer um não, mas um não carinhoso, que é o desagradar com amor. Então precisamos ser firmes, precisamos fazer as nossas escolhas. Nós precisamos dizer para nossa mãe: mãe, eu entendo a sua preocupação, mas agora eu sou adulto e eu preciso fazer as minhas próprias escolhas.
Eu posso errar, mas serão os meus erros. Eu não sou perfeito, mas eu vou conseguir superar tudo isso. Nós podemos falar isso em nossos pensamentos. Se a sua mãe não está mais viva, você pode imaginar ela na sua frente e você dizer isso para ela. Porque quando fazemos isso, liberamos medos que estão dentro de nós. E quando você coloca limite, você liberta sua mãe do peso de ser responsável pelas suas decisões. E então, finalmente, você vai assumir as rédeas da sua própria vida. E para colocar essa lição em prática hoje, eu trouxe um exercício de posicionamento para você. Vai lá, pegue um caderno e escreva. Quais são as decisões da minha vida hoje que eu ainda tomo pensando em agradar a minha mãe? Então, responda essa pergunta. E pode ser que seja a sua carreira, a criação dos seus filhos, a sua vida financeira ou dos seus relacionamentos. Então, identifique onde você está deixando de ser você mesmo para não desagradar a sua mãe. E ao lado de cada item, escreva uma frase de afirmação. Eu sou adulto e eu escolho o que é melhor para mim.